Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, estou aqui representando o Colégio Francisco de Assis e nós vamos discutir agora, debater, finalizar as questões que foram mandadas para vocês para casa e são questões referentes a um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que é o assunto clima. Por que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje? Porque nós estamos diante de um contexto em que há uma expansão de uma pandemia e essa pandemia que veio a partir de um momento do verão para o inverno, ela começa a se expandir ainda mais forte. Por isso que nós precisamos falar desse clima. E para poder falar desse clima, primeiro nós precisamos falar o seguinte, a diferença entre clima e tempo. Qual é a diferença entre clima e tempo? Normalmente as pessoas costumam errar a partir do momento em que falam que amanhã o clima vai estar de tal maneira, ou amanhã o clima vai estar de outra maneira. Só que é o inverso disso. Por quê? Porque o tempo você pode prever na semana que vem, você pode prever amanhã, você pode prever daqui a um mês. Mas o clima você precisa de uma escala temporal muito maior, ou seja, de cerca de 5, 10, 20, 30, 100 anos para você poder estudar aquilo ali e dizer de fato de que amanhã, em geral, o clima vai ser dessa maneira. Então essa é a diferença. E aí, entendendo essa diferença, nós vamos fazer algumas questões. Então vamos à questão 1. Observe as manchetes abaixo e assinale a alternativa correta. Umidade relativa do ar abaixo dos 20% em Goiás, ou seja, uma umidade baixa. Umidade relativa do ar chega a 90% no Acre e previsão é de chuvas esta semana, ou seja, uma umidade alta. E aqui vocês têm que se atentar também ao período marcado aqui. No caso aqui, o período está no final do inverno. No caso aqui, 18 de 11 de 2013, o período está na primavera. Com base em seus conhecimentos sobre clima e elementos climáticos, podemos dizer que esta questão é uma questão sobre elementos climáticos. Em Goiás, a amplitude térmica tende a ser maior do que no Acre. Então, será que a amplitude térmica em Goiás, ou seja, a variação de temperatura, tende a ser maior do que no Acre? B. No Acre, as chuvas deverão ser mais curtas e brandas, enquanto que em Goiás elas serão fatalmente mais fortes e intensas. A relação aí, no caso, seria uma relação inversa da de Goiás. C. As temperaturas provavelmente serão semelhantes nos dois estados, pois eles encontram-se nas mesmas latitudes. Os estados, nesse caso, não se encontram nas mesmas latitudes, por isso as temperaturas não serão semelhantes. D. As secas no centro-oeste e as chuvas no norte do país não são comuns nos períodos noticiados e são resultantes do aquecimento global. Então, na verdade, elas são comuns nos períodos noticiados, por isso que a D está errada. As chuvas no Acre são causadas pelo mesmo fator que propicia as secas em Goiás. Quando você tem uma região e outra região, existem fatores semelhantes, mas não é uma regra que seja o mesmo fator. Então, a alternativa certa seria a letra A. As duas manchetes informam diferentes condições de umidade relativa do ar nos estados de Goiás e Acre, respectivamente. No primeiro, as umidades são baixas e no segundo, as umidades são elevadas. A umidade do ar é importante por definir o regime de chuvas e controlar as variações de temperatura, caracterizando a amplitude térmica, a variação térmica. Diferença entre maior e a menor temperatura em determinado período. Pode para a próxima. Questão 2. A variação de temperatura observada no cartograma abaixo, isso aqui que seria o cartograma, gente, é explicada. Agora vamos de baixo para cima para tentar fazer um pouco diferente. Pela mudança climática nas camadas de gelo das maiores altitudes. Então, o que o gelo aqui está falando que está de fato mudando? Existe até aqui uma camada de gelo, mas qual é a relação desse mapa? Não há uma relação desse mapa que pode mostrar esta letra E, essa afirmação da letra E. D. Pela menor concentração de pressão nas altitudes mais baixas. Nas altitudes mais baixas, a pressão pode, em certo momento, estar menor. Porém, há um ciclo. E nesse ciclo, em dado momento, essa pressão pode estar maior. Então, essa estaticidade aqui não revela, de fato, a parte correta dessa questão. C. Pela variação da longitude que afeta a mudança de latitude. Não tem longitude aqui, gente. Não tem também latitude aqui. Nós estamos vendo a altitude, ou seja, o relevo nessa parte aqui. B. Pela correção da maior latitude pelas variações longitudinais. Então, também não seria
A B e a C seriam alternativas parecidas e não podem ser essas. Então, nós ficamos com a letra A, pela diferença de pressão atmosférica nas determinadas nesse relevo aqui. Então, quando você tem a altitude, você tem também uma diferença de pressão. Quando você tem uma maior altitude, você tem uma dada pressão que passa a ser mudada e fica nesse ciclo de mudança de pressão baixa para pressão alta. Então, vamos lá, questão 3, gente. A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam, em uma relação harmônica com o seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Então, o texto fala basicamente da vulnerabilidade, em que o homem é suscetível a essas causas climáticas. Então, já é uma pista, gente. Considerando a relação entre o homem e a condição climática apresentada pelo texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando? Letra A. Apresenta estoques elevados de alimentos. Então, se ela está com um estoque de alimento, ela vai se tornar mais vulnerável? Não, ela vai ter uma reserva de alimentos. Fora que essa relação com o clima não está muito bem feita aqui, apesar de existir também uma relação dessa. B. Concentra suas atividades no setor primário. Será que pode ser a letra B? O setor primário seria aquele setor onde há uma determinada cultura, um determinado plantio, ou onde há também o extrativismo. Então, essa aqui, a princípio, pode ser que esteja correta, mas vamos ver as outras para ver se essa aqui está mais correta ou menos correta. C. Diversifica a matriz de geração de energia. Então, a vulnerabilidade a partir de uma matriz energética diversa vai gerar isso? Claro que não, gente. D. Introduz tecnologias à produção agrícola. É a mesma lógica da C. Então, se você tem uma maior tecnologia, você não vai estar vulnerável a essas condições climáticas. A lógica é a inversa. Possui um sistema de transporte articulado, mesma lógica da D e da C. Então, a resposta para a questão 3 seria letra B. O setor primário é aquele mais voltado às atividades de extrativismo, plantio e colheita. Portanto, mesmo que o homem disponha de tecnologia para alterar certas condições ambientais locais favoráveis a determinado tipo de cultura, quando falamos de uma produção em larga escala, tais alternativas apresentam-se bastante caras e inviáveis, impetrando na contínua dependência desse setor para com as condições climáticas regionais e globais também, gente. Então, esse é o gabarito. Agora vamos à questão 4. Tem até aqui, inclusive, que está dizendo que é o EP, né? A atmosfera é uma mistura de nitrogênio, de oxigênio e de diversos outros gases que envolvem a Terra. Essa camada gasosa encontra-se dividida em várias subcamadas com características particulares, peculiares. Sobre esse importante assunto da climatologia, são corretas as afirmativas a seguir, exceto. Se ele marca o exceto, é porque é aquilo que ele está errado, aquilo que ele não quer. Então, o que ele não quer seria o correto, ou seja, o gabarito dessa questão. A troposfera, ou seja, aquela primeira camada da atmosfera, é das camadas da atmosfera terrestre a que apresenta a maior parte dos fenômenos meteorológicos e que é mais fortemente influenciada pelas ações antrópicas, ou seja, ações humanas, como a poluição atmosférica. Se é a primeira camada, tem essa influência. Então, essa aqui está correta. Se está correta, não é essa, gente. B. A atmosfera terrestre se aquece de baixo para cima, em face da emissão da radiação de ondas longas pela superfície do planeta. O Sol, por outro lado, emite para a Terra radiação de ondas curtas. Isso aqui é um dado fato. Então, se isso aqui está correto, a letra B também não pode ser. C. A temperatura do ar atmosférico pode ser modificada pela influência de fatores geográficos estáticos. Então, há os elementos estáticos e dinâmicos, também há os elementos dinâmicos. Fatores geográficos estáticos, vegetação, relevo, latitude, altitude. Dinâmicos, massas de ar, frentes frias, correntes marítimas. Tais como a cobertura vegetal, as correntes marítimas e as superfícies frontais. As diferenças de calor específico, então a C estaria correta também. Está tudo correto na C, então não pode ser a letra C. D. As diferenças de calor específico, ou seja, aquele calor que é colocado que é dito como o calor em que faz com que algum determinado material modifique, são verificadas entre as massas continentais e as massas oceânicas. Explicam as diferenciações de aquecimento e resfriamento do ar atmosférico.
as áreas mais afastadas das superfícies oceânicas possuem amplitudes térmicas, então a gente volta à variação térmica, de área mais enfática. Está tudo correto também. Se está tudo correto, não pode ser essa. Letra E, alternativa E, ficamos com essa, né? A ionosfera, que seria aquela camada de ionização do ar, ou dos gases, melhor dizendo, em que é composta pela termosfera e a mesosfera também, estão acima da estratosfera, em face de suas características físicas e químicas, bloqueia e evita que alguns perigosos raios emitidos pelo Sol atinjam a superfície terrestre. E nessa camada atmosférica que se situa a ozonosfera, ou seja, a camada de ozônio, como camada protetora do ar. Qual seria o erro aí? O erro aí significa que o fato de que a camada de ozônio não está na ionosfera, mas na estratosfera, que vem logo acima da troposfera, aquela em que nós nos encontramos. Gabarito, letra E. Então seria basicamente isso que foi falado entre a gente. Show de bola. Acho que foi show. Ah, não, tem mais uma. Ih, cara. Vamos lá. É porque eu achei que ali era 6. Por que Santa Cruz do Sul e cidades próximas submergiram? Nesta quinta-feira, conforme o Metsul Meteorologia, o que causou o verdadeiro dilúvio foi o encontro de ar mais seco e frio, vindo de sul e oeste, que encontrou a atmosfera quente e saturada da umidade sobre o vale. Então ele está contando a história de como foi as condições climáticas naquele momento. Conforme a meteorologia, o meteorologista Stael Cias, o ar mais frio condensou a grande quantidade de umidade que havia na região e as nuvens despejaram enorme volume de água. De acordo, então ele vem com o enunciado, com a explicação realizada pelo meteorologista, o fenômeno climático mencionado pelo texto está relacionado. Então esta é uma questão sobre fenômenos climáticos. Ele quer saber qual fenômeno está relacionado. Vamos de baixo para cima. Com a precipitação espontânea resultante do acúmulo de água na atmosfera. Precipitação espontânea. A água sempre tem um ciclo. Toda a água está relacionada a um ciclo da água que está diretamente relacionado com a atmosfera também. Então não pode ser espontânea. D. Com a formação de duas frentes de ar características distintas em uma mesma região. Na verdade, não são frentes de ar. São duas massas de ar. Então seria a letra B, distintas, que acabam formando frentes de ar. Massa de ar quente, massa de ar frio, que formam uma frente, uma superfície frontal ou uma frente fria. Então, o gabarito para a questão 5 seria letra B. Mesmo as frentes frias são formadas pelo encontro de duas massas de ar distintas, quando uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar fria. O ar quente sobe sobre o ar frio, atingindo o ponto de condensação, que causa precipitações fortes e intensa nebulosidade, sendo o caso citado na questão, gente. Então essas são as 5 questões que foram passadas para vocês e que nós resolvemos juntos aqui. Obrigado. Estaremos aí na próxima aula.